bom fazermos aqui um remember, né? Relembrarmos um pouco do que já falamos, para que a gente consiga dar seguimento, né? Aqui a gente já vem, as informações que a gente já vem compartilhando com vocês. Só para lembrar, né? Eu sei que algumas pessoas estão aqui hoje pela primeira vez. Nós estamos falando sobre os 10 princípios, né, sagrados da Umbanda. É sempre oportuno dizer que, ao falarmos dos 10 princípios, nós sempre vamos abordá-los nas 3 linguagens, nas 3 perspectivas, né, que são possíveis. A linguagem mais próxima de nós, que a gente tem chamado, ou vem chamando, né, de androgônica, aquela que é relativa, que intermedia o essencial para o material, que a gente está chamando de cosmogônica, e a superior, né, que é a mais apurada, uma linguagem mais essencial, que a gente tem chamado de superlativo ou teogônica. Nós já falamos sobre o 10º princípio, que é a restauração da consciência, o nosso retorno à essência sagrada, que é o 10º princípio. Já abordamos nas 3 formas, né, de interpretação. E iniciamos já falando do 9º. Lembrando que o 9º princípio é o movimento umbandista como restaurador da consciência individual e coletiva. E na nosso primeiro encontro a respeito desse princípio, né, falamos a vocês da nossa compreensão dentro dessa perspectiva androgônica. E aí, só para lembrarmos, quando explicávamos esse princípio, o 9º princípio, que é o movimento umbandista como restaurador da consciência, falamos que é muito importante a gente fazer a distinção entre as 3 linguagens que estão incutidas nos princípios, né? Então, se na primeira o movimento umbandista é um movimento regional, um movimento fragmentário, é um movimento que está muito preocupado com a forma, é um movimento de abarcamento de consciência, quase sempre ainda interpretado como aquele movimento de barganha. Então, as pessoas que estão vinculadas a essa primeira perspectiva do movimento umbandista como restaurador da consciência, tem que esse movimento que nós praticamos, que é a restauração futura do Umbanda Rum, ele é um movimento que tem um marco inicial bem próximo daquilo defendido pelos nossos irmãos umbandistas populares, que é com Zélio Fernandinho de Moraes, em 1908, e ainda muito mesclado, né, das culturas regionalistas. Então, há uma profusão ainda muito grande dos aspectos externos. Então, há a valorização da forma. E dentro, né, dessa linguagem androgônica, o movimento umbandista, ele é a banda, né, como é a tradução dada pelo próprio Caboclo das 7 Espadas, melhor dizendo, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, né, que incorporava o Zélio Fernandinho de Moraes, é a banda dos 7 orixás. E aí ele dizia, né, que quando foi perguntado a essa entidade o que seria o movimento umbandista, ele falava que era uma banda, a banda de todos. Mas que todos é esses? Os 7 orixás, e para alguns movimentos umbandistas regionais são até mais do que 7 orixás. Então ainda existe uma profusão muito grande, sem uma preocupação mais firme naqueles conceitos que são filtrados pela espiritualidade, com uma preocupação maior de transmitir, né, os aspectos essenciais. Eu queria deixar desde já, até porque está sendo registrado, que quando nós fazemos a distinção do movimento umbandista nessas 3 linguagens, nós não estamos denegrindo os nossos irmãos que praticam a Umbanda popular. Eu só estou mostrando a diferença, que existe uma interpretação do movimento umbandista por parte da comunidade umbandista, que ainda estão marcados por essa linguagem regional. Então a Umbanda, esse movimento umbandista, ou os terreiros que representam esse movimento umbandista na linguagem androgônica, ainda está muito preso a determinadas regiões do Brasil. Então a Umbanda em Minas é uma, a Umbanda no Rio de Janeiro é outra, a Umbanda no norte do Brasil é outra, por isso com essas variações de nomes. Explicamos aqui que, me parece que eu até gravei um vídeo a respeito disso. Nós temos uma Umbanda calcada na forma, nós temos uma Umbanda transitória, que sai da forma já buscando a essência, e temos uma Umbanda iniciática, que está preocupado com a essência. Então existe um trânsito, existe, por parte da espiritualidade, uma preocupação de passar a esses praticantes do movimento, não importa em que grau que eles estão, que esses movimentos precisam se comunicar, para que se arraste e chegue à essência, à busca do sagrado.
Então, dentro dessa linguagem, dentro dessa perspectiva cosmogônica, só para nos lembrar, eu não sei se vocês vão aí recordar agora, nós dissemos que a gente poderia comparar o movimento umbandista nessas três linguagens como se fosse um ponto, que é a essência. Uma reta que liga esse ponto a uma periferia, que é os aspectos cosmogônicos. E um círculo que abarca tudo, que é o movimento mais bojudo. Então, indiscutivelmente, hoje nós temos uma profusão muito maior da Umbanda popular do que a Umbanda de transição, do que a Umbanda inicial. Qual que é o papel do movimento espiritual, dos mentores que de fato estão vinculados, né, à ordem crística ou à ordem dórica, que é a transmitida pelos preceitos crísticos? É tentar apurar o movimento. Então nós não podemos, eles entendem que nós não podemos ficar presos só nos aspectos do regionalismo. Nós precisamos sair da forma e buscar a essência. Só que sair da forma e valorizar os aspectos essenciais demanda tempo, demanda doutrina, demanda uma certa pedagogia espiritual. E é exatamente quem faz esse trânsito entre os aspectos mais materiais e os aspectos mais espirituais é exatamente essa linguagem cosmogônica, que é relativizada. Se na primeira interpretação que o movimento umbandista traduz uma linguagem muito ortodoxa, literal, vocês vão se lembrar que eu disse que os aspectos dos orixás são interpretados numa concepção androgônica, né? Então, antropoformizam o poder do orixá nas características dos homens. E aí há uma profusão de preceitos baseado em barganha com os orixás. Eu faço aqui uma oferenda para conseguir o resultado. Eu chego para uma consulta, ofereço uma vela, um cachimbo, um charuto, alguma coisa para a entidade, para ela resolver o meu problema. E na primeira linguagem, o conhecimento ainda é muito fragmentado. Então, cada um, ou cada terreiro, ou cada comunidade, tem uma interpretação do sagrado baseado nesses aspectos regionais. Então, para exemplo, a comunidade aqui de Minas pode interpretar o Orixalá de um jeito, enquanto as baianas, né, a comunidade baiana vai interpretar de outra forma. Enquanto o pessoal do Nordeste, que pratica o Xambá, o Toré, o Babassuê, vão interpretar a Umbanda de outra forma. Mas o Orixá é o mesmo, a essência não se perdeu, mas a forma ela se mistura. Nessa segunda linguagem, que é a cosmogônica, já existe uma apuração tentando transmutar esses aspectos fragmentados, regionais, culturais localizados, numa linguagem mais universal. Então o orixá sai do sujeito, do objeto, e passa para a natureza. Pegou o poder? O poder do orixá já não é mais representado, por exemplo, numa estátua de Exu, ele já não é representado mais numa imagem de um santo, que são aspectos regionais. Mas já há uma tradução dessa linguagem. Sai dos aspectos objetivos, sai desse sujeito material, objetivo, concreto, para tentar buscar a força do que transmite o orixá. E essa força é encontrada na natureza. Se na primeira linguagem tudo se baseava na objetividade, nessa linguagem, nessa segunda interpretação, que é a cosmogônica, essa força da natureza já se expressa como um poder de magia. Se lá a vinculação era o homem da fé religiosa, no primeira interpretação, que é a androgônica, é o homem de fé. Nessa segunda linguagem ele ainda continua sendo um homem de fé, mas já mais preocupado não só com os aspectos externos, mas com o que ele de fato carrega como atributo espiritual. Então ele sai daquela fé cega e busca conhecer, racionalizar aquilo que move o interior dele. Então, ele não dá tanto valor aos aspectos externos, mas já se preocupa com o valor interno. Lembram que nós já estudamos aqui o poder do interiorizar para exteriorizar? É esse homem. Se aquele praticante de Umbanda, na primeira linguagem, está preocupado com as formas, com as imagens, com os balagandãs, com toda aquela profusão regional, nessa segunda linguagem ele já começa a se despir desses aspectos externos e a valorizar os atributos espirituais que pertencem ao espírito, não ao homem.
Porque se na primeira linguagem a vestimenta do orixá é representada numa profusão de cores, de colares, de como eu estou chamando aqui de outros balagandanças, nessa segunda linguagem já basta uma roupa branca, sem muito... porque a essência é mais importante. Então essa linguagem cosmogônica. Se na primeira ela fragmentou, nessa ela começa a se juntar. Porque lá valorizava-se de forma fragmentada só a religião, ou só a ciência, ou só a filosofia, ou só a arte. Nessa segunda linguagem não, já há uma síntese desses 4 aspectos que já traduz um princípio ainda longe, que só vai ser percebido na terceira linguagem, que é a teogônica, ou superlativa, do verdadeiro amor e sabedoria transmitido pelos orixás. Mas já há uma especulação na filosofia espiritual, já há uma especulação na religiosidade, que é traduzida em espiritualidade, já há um mergulho, um aprofundamento na filosofia que não calca só na academia, mas que valoriza o que ensina o preto velho, o que ensina a criança, o que ensina o caboclo, o que ensina o Exu, como efetividade de fé. E a arte deixa de ser naquela miscelânea, ou seja, aquela mistura de coisas que você não consegue identificar, para já ir apurando. Então, há uma síntese, há uma preocupação de síntese, protossíntese, religião científica. Se no primeiro momento era só religião, nesse segundo já há uma protossíntese, religião científica. E na terceira linguagem vai sair da protossíntese, religião científica e já vai aprofundar na protossíntese cósmica. Deixa de ser a síntese dos 4 setores básicos, mas já para apurando a sabedoria e o amor, que é a junção dos 4 saberes. E aí evidencia o processo iniciático. Absolutamente saiu da forma ou da relativização dessa forma para dar valor efetivo à essência. Então, para fechar para vocês, para não ficar confuso, se na primeira linguagem existem várias interpretações do mesmo orixá, na segunda já existe uma certa congruência de saber. Se Oxalá na Bahia é Senhor do Bonfim, aqui em Minas Gerais é o Sagrado Coração de Jesus, se em outros lugares é Nosso Senhor Jesus Cristo, isso perde essa característica regional e começam a interpretar que é o emissário. Orixalá é um senhor da luz. Percebe? Saiu de uma linguagem que é regional, que representa cada região desse nosso imenso Brasil, mas já começam a apurar nesse processo de universalidade. Então as pessoas já conseguem entender que o orixá não é só essa representação física, ele é a própria natureza que se faz presente na divindade sagrada. Bom, então a segunda linguagem, o movimento umbandista, ele começa a apurar a primeira fase que foi já compreendida por nós na linguagem androgônica, que é o abarcamento das pessoas. Se o movimento umbandista na primeira linguagem, representada pelos aspectos androgônicos, está chamando o povo, nessa segunda linguagem, que é a cosmogônica, já está educando o povo. Já está trazendo uma doutrina aprimorada numa filosofia espiritual já um pouco mais trabalhada. Percebem o que eu quero mostrar para vocês? E para todos os irmãos, né, que estão nos ouvindo do outro lado da tela. É importante que a gente consiga perceber que os espíritos estão preocupados com o nosso progresso evolutivo. Eles não querem uma fé irracional. Eles querem uma fé calcada, sim, numa religiosidade. Mas, acima de tudo, além da religiosidade, numa espiritualidade. Por quê? Como nós estudamos no ano passado, para que o nosso processo evolutivo seja alavancado, para que a gente consiga extrair todo o nosso poder, todo o nosso potencial espiritual. Então não basta só, como eu brinco aqui de vez em quando, rezar a ladainha. Ou automaticamente falar, Pai nosso que está no céu, eu já falei isso aqui, né? Não. Você começa a valorizar cada palavra que você verbaliza. Então o sentido do mantra, do tantra e do yantra para nós tem um poder forte. Não são só palavras faladas, são palavras sentidas, são palavras pensadas. Mantra, tantra e yantra. Então a nossa fé
ela sai simplesmente daquela postura inerte, né, que se chega numa igreja ou numa instituição de fé, senta-se num banco e simplesmente fica lá devagando, ou divagando, né? Aliás, é quase que devagar mesmo, né? Se arrastando. Não. Nessa segunda linguagem, o movimento umbandista vem para trazer uma catequese. E aí imprime a força de um segundo orixá, que é o Oxóssi. Se algum vem com seu escudo, sua espada, ao mesmo tempo protegendo e defendendo, que é o papel da Umbanda, nessa primeira linguagem, que é a andragônica, nesse segundo ela saiu desse papel só de protetor, que é quase que especulativa, né, do ponto de vista para quem está chegando agora, mas já consegue perceber que pode exigir um pouco mais dos seus praticantes. E aí começamos a valorizar os aspectos essenciais. Na próxima terça-feira, fazemos um remember do que falamos aqui e fazemos o clinch, né, com o terceiro aspecto, que é a terceira linguagem, que é os aspectos superlativos ou teogônicos. Aí nós vamos entender a importância do sagrado e o porquê que o movimento umbandista ele já não está mais preso a essa linguagem regional, ele já ultrapassou a linguagem universal e estamos chamando para o sagrado, para o essencial. Esse é o objetivo do movimento umbandista, que vai se efetivar em 7 etapas. Lembrando que as 7 etapas têm vinculação direta com os 7 orixás. E, para encerrar, vocês vão se lembrar que na primeira linguagem, que é o androgônico, nós falamos que o movimento umbandista é quase que geométrico, né? É a ordem do círculo cruzado. É um círculo, um triângulo e uma cruz dentro. Ele é representado assim, geometricamente. Na segunda linguagem, ele desfaz essa geometria dura, rígida, para mostrar que a ordem, que é o círculo mais o triângulo mais a cruz, se desdobram em Oxi. E aí deixa de ser aquela banda não conhecida para ser uma banda conhecida, ou seja, a banda dos 7 senhores da luz, que é Orixalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iori, Iemanjá e Orimã. Saiu de algo estático, que é representado numa geometria, que é um círculo, um triângulo, uma cruz. E aprofunda a linguagem, desdobra isso e mostra que existe por trás dessa geometria uma essência que está dirigindo o movimento, que são os 7 orixás. Que nós já aprendemos que no processo de convergência são representações da divindade. É isso. A gente conversa mais na próxima vez. Um bom rito, saravá, né? Como eu sempre falo,